E na manhã de hoje, um homem foi morto nesse mesmo posto abandonado em Jardinópolis. Populares chamaram a polícia, que ao chegar ao local encontrou a vítima sem vida. Segundo informações de testemunhas, o rapaz sofreu um corte na cabeça. As causas seguem em investigação. E para falar mais sobre todo esse transtorno causado por esse local abandonado, recebemos no Núcleo de Jornalismo Rony Gatto, advogado. Boa tarde, doutor. O abandono do posto é alvo de reclamações há muitos anos de moradores e comerciantes. Lixo, mato e a estrutura corre risco de desabar. A prefeitura, então, tem sido negligente? Boa tarde a todos primeiro, né? Mas é lamentável voltar aqui depois de um ano para saber que durante todo esse tempo nenhuma medida efetiva foi tomada pelo município, né? Apesar de inúmeros meios que ele poderia ter utilizado, mas ainda se esbarra no excesso da burocracia e talvez aquela burocracia sem uma estratégia de eficiência. E muito mais triste ainda saber que nessa manhã aquilo que se foi anunciado por tanto tempo acabou acontecendo, um ato de extrema violência ali no local, pelo que tudo indica, algum homicídio, enfim, a polícia vai averiguar isso, mas que demonstra agora mais do que nunca a situação de risco que as pessoas ali em volta permanecem, né? Nós tivemos aí a palavra do procurador municipal e eu entendo que ele fala com propriedade quando menciona a questão da arrecadação, ou seja, o município pode tomar para si estes imóveis que estão abandonados, que vêm gerando problemas para o entorno. Acontece que não é só isso. A prefeitura pode e deve se valer de medidas judiciais com caráter liminar para restringir, para afastar o perigo imediato que essa estrutura vem ocasionando. Nós não estamos falando de um imóvel abandonado há 6 meses, há 1 ano, nós estamos falando de um imóvel há 15 anos abandonado. E durante esses 15 anos, o município teve inúmeras oportunidades já de solucionar o problema de maneira satisfatória, de maneira adequada, como, por exemplo, uma autorização de demolição imediata de uma estrutura que já está totalmente comprometida. Visivelmente, nós vemos que o telhado está caindo, está abaulado, já as paredes caindo. Então, o procedimento de arrecadação sim, tem que ser seguido, mas ele não impede que algo efetivo, que algo de resultado, que algo eficiente seja feito pelo município. Então a pergunta que fica é aceitável essa justificativa também da prefeitura de que o proprietário da área não é encontrado para as manutenções e limpezas do local? Não, eu entendo que já se passou. Seria aceitável se estivéssemos falando há 10 anos atrás desse assunto, há 12 anos atrás, eu até entendo. Mas com 15 anos no mesmo problema, isso já não tem mais fundamento, não tem mais lógica jurídica. Nós precisamos tirar daquele senso comum de que é público demora, de que o judiciário demora, de que tudo demora. Sim, tudo tem seu tempo. Os processos administrativos, os processos judiciais têm tempo para acontecer, mas este tempo nas urgências é diferente, ele é curto. Para isso que existem medidas liminares, para isso que existem ferramentas de urgência de proteção dos interesses tanto dos indivíduos quanto da coletividade, da comunidade. No caso, a prefeitura diz que está em processo essa tomada de posse desse imóvel, mas afirma que a burocracia atrapalha. Inclusive, o prazo dado para a defesa é de 3 anos. É muito tempo para solucionar um problema de maneira simples, vamos dizer. Sim. E veja, nós temos que fazer essas medidas correrem de forma paralela. Uma coisa é o processo de arrecadação que vai trazer na sua finalidade a propriedade deste imóvel para o município. Então, o município passa a ser dono deste imóvel e, sendo dono do imóvel, vai dar a ele a melhor destinação, aquilo que for do seu interesse. Outra coisa são as medidas paralelas, enquanto perdura este processo de arrecadação, de proteção da comunidade do entorno, de demolição daquela estrutura já condenada. Daqui 3 anos, eu sou capaz de dizer que a estrutura já vai ter caído por si só, no próximo vendaval. E aí não precisei de nada disso, olha, não faz sentido. É uma justificativa para mim que não tem fundamento jurídico adequado. Acho que precisa um pouco mais de ação, realmente, de buscar medidas de solução imediata do problema. É importante lembrar que o abandono também está caracterizado como o não pagamento do IPTU. E qual que é o impacto urbano para a cidade com esses espaços abandonados dessa maneira? Nós tivemos um exemplo agora, essa chamada no início da nossa reportagem. É um local propício para a prática de crimes, para o uso de drogas, para furtos e, nesse caso, lamentavelmente, um possível homicídio.
Me preocupa quando uma das moradoras menciona que crianças vão jogar bola embaixo deste telhado. Nós estamos numa estação do ano chuvosa, de tempestades localizadas que vêm muito rapidamente, nós podemos chegar a uma tragédia anunciada. E aí não vai adiantar daqui um ano voltarmos aqui nessa mesma sala, fazer esse mesmo bate-papo e descobrirmos que crianças morreram enquanto jogavam bola. E aí eu vou dizer que foi o processo de arrecadação que demorou? Só isso? É verdade. Obrigado, doutor Gato, pela sua participação aqui no Jornal da Clube.